Olá, eu sou o Fábio. Essa história que vou contar aconteceu por volta de 1970, segundo meu avô relatou. Aconteceu que, no interior pernambucano chamado Afogados da Ingazeira, existia uma moça chamada Rosa. Rosa era de família humilde, típica daquelas bandas do sertão. Uma moça muito esforçada e inteligente. Rosa começou a trabalhar na casa de uma senhora que era bem conhecida na região por ter muito conhecimento com plantas e ervas. Muitos diziam que ela era uma bruxa, mas muitos a procuravam quando tinham alguma enfermidade a qual a medicina tradicional não conseguia sanar. Rosa, muito curiosa, pediu que a senhora a ensinasse o conhecimento sobre as plantas e, assim, durante muito tempo, Rosa se dedicou a aprender os conhecimentos ocultos daquela mulher. Rosa se embrenhava nas matas sozinha, passava horas e depois voltava com as ervas e plantas para fazer suas porções. O tempo passou e Rosa conheceu um rapaz humilde, assim como ela. Se apaixonaram e assim o namoro foi indo de vento em popa. Rosa foi trabalhar na casa de um médico da cidade, homem rico, dono de uma fazenda enorme. Rosa, por ser uma moça bonita, despertou o interesse do filho do médico que tinha acabado de vir da capital. Rosa, sempre resistindo aos assédios do rapaz, que lhe prometia uma vida melhor, riquezas e tudo do bom e do melhor. Porém, ela amava demais seu noivo e nunca cedeu aos assédios. Tempo passou. Certo dia, ela estava com seu noivo, agora então, voltando de um forró por um caminho muito deserto. Naquela época era muito seguro andar qualquer hora da noite por qualquer lugar. Quando então eles encontram no meio do caminho 3 homens a cavalo. Um deles, o filho do médico. Embriagado, ele começa a provocar o noivo de Rosa, que tenta ir embora sem brigar, mas o filho do médico desce do cavalo e levanta o vestido de Rosa. Seu noivo parte para cima dele, que no mesmo instante saca uma arma e atira nele. Enquanto o rapaz agonizava, o filho do médico manda seus capangas segurarem Rosa, e ele a estupra ali mesmo, sendo que, enquanto o noivo agonizava, ele via tudo, e ela vendo ele morrer, sem poder fazer nada. Rosa é deixada nua ao lado do corpo do noivo. Quando algumas pessoas que passavam voltando do forró ali pelo local veem a cena e vão ajudar Rosa e seu noivo, mas já era tarde para ele. Rosa, no outro dia, é chamada à delegacia como testemunha e conta como tudo aconteceu. Porém, o médico, pai do rapaz, já tinha se antecipado e molhado a mão dos policiais com muito dinheiro. E naquela época, o dinheiro e o poder dos fazendeiros compravam tudo, inclusive a polícia. O delegado fala que ela se enganou, que ela estava bêbada, que confundiu e ficou por isso mesmo. O médico mandou o filho para São Paulo e não deu em nada. Pouco tempo se passa e Rosa descobre que está grávida, que vai ter um filho do monstro que acabou com sua vida e de seu amado. Rosa, então, entra em uma depressão profunda. Ela começa a mudar de comportamento. Entrava na mata e passava o dia inteiro lá. Um dia, durante uma tempestade terrível, Rosa sai sem avisar a sua mãe e, no meio daquele mundo de chuva, só aparece no outro dia. Porém, a mãe dela nota que o pescoço dela estava em um ângulo estranho e sua barriga, que já estava pontuda, tinha ficado menor. Sua mãe a cobre e a leva para a cama. Rosa passou 2 dias seguindo dormindo quando a sua mãe recebe a notícia que o filho do médico havia morrido em São Paulo. Teve uma morte terrível e nenhum médico sabia explicar a causa. Ele sangrou por todas as partes do corpo.
A mãe de Rosa, ao contar a ela o que aconteceu, viu uma coisa que a fez tremer de medo. Rosa, ao receber a notícia, gargalhou com uma voz grossa que não era dela e balançava a cabeça de uma forma medonha. Preocupada, sua mãe foi imediatamente procurar o padre da cidade, que prontamente foi ajudar. E ao chegar, o padre fica pasmo com o aspecto de Rosa. Seu pescoço era torto de uma maneira impossível. Seus olhos, fundos e sem vida, e ao notar a presença dele, ela se refugiou no canto do quarto. Daí em diante, então, o padre pede que a mãe saia e dar-se início a um exorcismo, pois o padre sabia que aquilo não era Rosa. Horas e horas de batalha espiritual se dão, e quando finalmente termina, o padre, muito abatido, sai e diz que Rosa estava morta. Rosa tinha confessado à senhora que lhe ensinou a usar as plantas que iria se vingar. Ela morreu naquele dia que saiu na chuva. Rosa arrancou do ventre a criança que carregava, cortou seu pescoço e ofereceu ao demônio. Aquele sacrifício foi em troca da vida do filho do médico. Não suportando a culpa e a dor, ela se enforcou numa árvore e dias depois a corda e o corpo da criança foram encontrados. Os peritos da época falaram que ela já estava morta há dias. O demônio tinha se apossado daquele corpo morto e estava andando entre os vivos. Boa noite.